E aí pessoal, aqui é o Márcio Dantas e esse aqui é mais um tutorial. Continuando a série Melhor Forma de Desenhar Mãos para Iniciantes. Qualquer tutorial que eu fizer vai ter sempre 3 vídeos. Vou tentar fazer sempre 3 vídeos sobre o tema ao qual eu vou estar fazendo. Então vamos lá. Aqui é o seguinte, no primeiro tutorial eu expliquei mais sobre questões mais básicas mesmo. Então eu expliquei sobre medidas da mão, expliquei sobre proporção e até demonstrei como você pode estar refinando o desenho depois do esboço. Então isso a gente não vai mais explicar nesse tutorial. No segundo tutorial vemos um pouco sobre a tridimensionalidade da mão, ou seja, como a gente pode rotacionar essa mão. A gente vai construindo aos poucos até chegar aqui, nesse ponto. Esse aqui é o ponto onde nós vamos entender como é a articulação da mão, como as articulações da mão funcionam. Depois que você entender isso, você vai conseguir desenhar a mão do jeito que você quiser, em qualquer posição. Então vamos lá para o tutorial. Eu vou explicar aqui sobre as articulações, no caso são que é o encontro desses ossinhos aqui. Então nós temos o encontro desses ossos, né? Bem aqui, onde tem o encontro desses ossos aqui é a articulação. Então aqui, isso aqui tudo, ó, possui movimento, isso aqui tudo possui movimento. Tudo isso aqui possui movimento. Então, esclarecido isso, vamos prosseguir. Só para fins de curiosidade, esse aqui é o carpo, certo? São os ossos do carpo. Ou o punho. Esses aqui são os ossos que representam a palma da mão, certo? Esses ossos aqui são o metacarpo. Esses ossos bem aqui, esses ossinhos, vocês conseguem, nós chamamos eles de cada ossinho desse aqui, cada pedaço desse aqui é uma falange. Esse aqui é uma falange, esse aqui é outra falange e daí por diante. Essas falanges próximas do metacarpo são chamadas de falanges proximais. E essas falanges no meio são chamadas de falanges medianas. E as do final são falanges distais. Percebam que o polegar possui apenas 2 falanges, certo? A proximal e a falange distal. Ele não possui a falange média. Eu vou apenas fazer um rascunho de como é que essa mão aqui ficaria. Aqui eu tenho a palma da mão, imaginem que eu vou fazer aquele esquema que aprendemos lá no primeiro tutorial, que seria o esquema de estruturar a mão através de círculos na palma da mão. Então vamos ver como é que isso ficaria aqui. Aqui eu tenho o círculo e aqui, posteriormente eu terei o que? Os dedos. Podem notar que a estrutura ela funciona. Apenas uma questão aqui de observação é que essa mão aqui está com os dedos muito compridos, ok? A gente poderia até estar arrumando isso só para a gente obter algo mais coerente. Então seria mais ou menos isso daqui. Se você conseguir indicar exatamente onde estão as articulações, você vai conseguir fazer um desenho melhor, certo? Então, digamos que eu fiz a estrutura aqui e agora eu vou identificar onde ficam as articulações dessa mão. Aí eu vou dizer que tem uma bem aqui, outra aqui, uma aqui, outra bem aqui. Então eu vou tirar esse desenho daqui por enquanto e eu coloquei mais alguns desenhos aqui para que a gente possa entender melhor como vai funcionar algumas coisas aqui. Então vamos lá. Eu fiz esse desenho bem aqui, essa estrutura simplificada da mão, para explicar o seguinte. Nós temos a mão aqui com a palma da mão e eu coloquei esse desenho bem aqui por cima, olha. Se vocês puderem notar, o que ocorre aqui é o seguinte. Lembram que aquele nosso outro desenho, nós tínhamos aqueles ossos, são o metacarpo, que ficam mais ou menos aqui, ó, na palma da mão. Vou mostrar ele de novo aqui para vocês. E aqui está o metacarpo. Lembram desses ossos? Imaginem o seguinte, essa mão aqui, ela tá assim. Bem aqui é o polegar e aqui é o que? A palma da mão. Esse dedo, né? O polegar e o dedo mindinho, se vocês perceberem nesse desenho azul, ocorre o seguinte, o polegar e o dedo mindinho eles começam a se aproximar mais do centro da mão aqui. Eu fiz esse movimento aqui para demonstrar o seguinte para vocês. A palma da mão ela é um pouco flexível. Então nós temos a palma da mão aqui e ela possui uma certa mobilidade, não apenas os dedos. Como eu disse para vocês, aqui está o metacarpo. Quando você movimenta esse dedo aqui, né, o polegar, ele tende a fazer o que? Ele está conectado com quem? Ele está conectado com esse osso do metacarpo aqui.
quando ele se movimenta, o osso que tem bem por aqui assim, também se movimenta junto. Justamente por conta disso, quando eu faço esse meu segundo desenho do polegar, ele se aproximando mais do centro junto com o mindinho, o que acontece é o osso do mindinho e o osso do polegar também se aproximarem. Eles são a palma da mão, ela acaba meio que se moldando ao movimento dos dedos. Então quando você movimenta seus dedos, principalmente os laterais, a sua palma da mão ela também possui essa mobilidade. Quando os seus dedos eles se aproximam, você também está não só movimentando seus dedos, mas você movimenta o metacarpo. O metacarpo se movimenta junto. Entendido essa parte? Então vamos lá para a segunda parte, que é a movimentação desses dedos. Eu vou começar primeiro por esses ossinhos aqui. Vou aumentar a imagem. Aqui vai acontecer o seguinte. Nós temos aqui os ossos, né? Os dedos e tal. Temos aqui a palma da mão, ok? Palma da mão. E aqui nós temos os nossos dedos. Esse osso aqui, ele pode se movimentar. Esse osso do polegar, ele pode se movimentar até aqui. Ok? Ele pode se movimentar até aqui. Por que ele pode se movimentar até aqui? Porque esse osso aqui, que nós temos por aqui assim, esse nosso osso bem aqui, o que acontece é que ele se movimenta até aqui assim mais ou menos. E quando ele faz esse movimento, eu errei até aqui, os ossos que tem aqui em cima também se movimentam, ok? Eles fazem essa curva. Então o osso do polegar ele consegue chegar mais ou menos até aqui. E até um pouco mais do que isso aqui que eu demonstrei. Então ele vem até aqui, lateralmente, para esse lado. E do outro lado ele vem até aqui assim. Ele vem até aqui. Então ele faz esse movimento aqui. Ele vem daqui para cá. Isso aqui é uma coisa que você pode estar fazendo por si só, certo? É um estudo bem fácil de fazer. Apenas basta você tirar um pouco de tempo e analisar essas coisas. Você mesmo pode estar fazendo isso. Apenas estou explicando aqui para mostrar para vocês o seguinte. Há uma certa limitação no movimento. Você não vai conseguir movimentar seu dedo ao infinito. Não vai fazer o seu dedo mindinho, por exemplo, né? Encostar aqui, ó, lateralmente, né? Nessa parte aqui do punho, tá? A não ser que esteja quebrado. Então você vai conseguir encostar ele aqui, ok? Se você não tiver nenhum problema, você não vai conseguir encostar. Essa é a ideia que eu estou tentando passar aqui. Então o movimento desses dedos ele vai ser sempre limitado. O que vai acontecer aqui é que esse osso aqui não vai sair muito do lugar se ele for querer vir para cá. Por que não? Porque ele está limitado a tendões aqui, ok? Que não permitem, a músculos que não permitem que ele vá para cá, ok? Ele não se movimenta tanto quanto esse osso do metacarpo do polegar. E aí o mindinho ele vai se movimentar. Ele vai se movimentar por aqui assim. E aqui teremos a nossa mão praticamente aberta. E aí vamos ter aquele arco lá que nós falamos no primeiro tutorial, no segundo tutorial e falamos agora também. Então, entendido como é que funciona essa movimentação lateral, sabemos que essa movimentação lateral ela possui um limite, esse limite deve ser respeitado. Se você não respeitar esse limite, a sua mão vai ficar bem estranha. Okay? Mas se a gente quisesse fazer, digamos, um desenho por cima dele, daria tranquilamente. Vou até mostrar para vocês. Então é isso aí, pessoal. Fizemos uma mão aqui bem feia, né? Mas percebam o seguinte, que ela possui essa movimentação, ok? Eu fiz apenas baseado naquelas alterações lá dos ossos e percebam que eu já tenho uma mão um pouco até mais dinâmica do que aquelas outras que nós fizemos nos outros tutoriais, que ficaram até um pouco mais rígidas e mais estáticas, mas que não ficaram tão rígidas, mas ficaram até estáticas demais, ou seja, paradonas. Essa aqui está um pouco mais de um movimento. Agora vamos para mão fechada. Vamos entender como é que funciona essa ideia da mão fechando. Eu fiz um processo aqui. Aqui as mãos já estão fechadas até.
Fiz alguns rabiscos aqui. Eu comecei a fazer esses rabiscos antes do tutorial porque achei bem mais fácil para poder explicar. Assim eu gasto mais tempo tentando explicar do que só desenhando. Então eu resolvi fazer já o desenho, explicar em cima do desenho e no final ainda vou fazer alguns desenhos. Não vou falar nada, vou fazer alguns desenhos, vou deixar rodando o processo do desenho que eu fiz. Vamos aqui para o primeiro da mão lateral. Resolvi colocar uma mão lateral e outra com a palma da mão para ficar mais fácil de entenderem como é que funciona essa questão da movimentação dos dedos. E eu já deixei praticamente demarcado aqui todas as articulações, ok? Ou ao menos quase todas elas. Então aqui nós temos uma mão que não está num estado natural, certo? Não está numa posição natural, está numa posição um pouco apenas tensionada, porque ela está obrigatoriamente mantida nessa posição. E aí essa mão ela começa a se fechar. Vamos focar primeiro na mão lateral. Digamos que eu queira movimentar esses dedos aqui, né, para trás aqui, ó, para trás. O que vai ocorrer? Quem já tentou, né, sabe que esses dedos eles não vão ter uma movimentação tão grande assim. Eles vão vir mais ou menos por aqui, ó. Esse dedo maior aqui vai vir mais ou menos por aqui. E os outros dedos vão acompanhar esse arco aqui, ó. Esse pequeno arco. Okay? Ele não vai ter uma mobilidade tão grande assim para esse lado. Ele vai se movimentar bem pouco para cá. Okay? É isso aqui que vai acontecer. Já para cá, a movimentação ela é maior. Pois justamente para esse sentido aqui, as falanges aqui, elas vão começar a se flexionar. Essa aqui vai dobrar, a falange que tem bem aqui ela dobra para cá. Essa bem aqui acompanha e ela vai dobrar para cá. Essa outra falange vai dobrar para cá e daí por diante até fechar a mão. Então é isso que vai acontecer. As falanges elas vão se movimentar até que a mão se feche completamente. Quando você abre a mão, deixa ela mais relaxada, você percebe que os dedos eles não vão ficar assim, ó, tão próximos, eles vão ficar mais ou menos assim, mais distantes, ok? Vão ficar um pouco mais distantes. Você pode fazer isso aí, abrir sua mão e você vai perceber que eles vão ter mais aberturas. O que vai acontecer quando você começar a fechar sua mão, os seus dedos eles vão começar a se aproximar mais um do outro para que eles possam ter aquele aspecto de mão fechada. Então vamos lá, vou mostrar aqui os desenhos que eu fiz e indicar exatamente as articulações que flexionam para obter a mão tão fechada. Então no dedo de lado vai acontecer o seguinte, ele vai, vejam só, o polegar ele sai daquela posição inicial dele, estava caso contida naquele posicionamento de mão e ele começa já a vir também a tentar se encostar aqui nesse dedo que está se flexionando no dedo indicador. A mesma coisa vai acontecer aqui na palma da mão. Percebam que o polegar ele começa já também a se flexionar, os outros dedos também se flexionam, ok? No próximo desenho, próximo movimento, a mão aqui está já praticamente fechada. Está quase fechado na verdade. E esse desenho aqui compreende mais ou menos esse desenho da palma da mão. Com a visão da palma da mão. O que ocorre aqui é que os dedos começam a se aproximar. E o polegar começa também a se aproximar dos demais dedos. Acontece a mesma coisa aqui na mão lateral. Já no último frame aqui que eu coloquei, todos os dedos já encontraram com a palma da mão. Ele já entendendo isso aqui, acredito que dá para você fazer outros desenhos, outros posicionamentos de mão. Imagina que você quisesse deixar um desses dedos aqui para cima, você poderia fazer isso. Poderia deixar um dedo aqui para cá, ou dois dedos aqui, certo? Ou três, dependendo aí do que você necessita. Uma coisa certa, tem que estudar, tem que analisar, tem que observar. E eu espero que essas dicas aqui tenham valido a pena. Espero que essas dicas tenham servido para você. E eu vou deixar rodando agora alguns desenhos que eu fiz, que com certeza vai abrir um pouco mais a sua mente, se você prestar atenção no processo, se você relembrar das coisas que eu mencionei aqui. E é isso aí, espero que você tenha gostado do tutorial. Fiquem com os vídeos, até mais.